Hoje é 16 de agosto, 20 horas e 21 minutos. 20 horas e 21 minutos. Ano 2024, 20 horas e 21 minutos. O Eterno venha abençoar a vida de vocês nessa noite. Em nome de Yeshua HaMashiach. Espero que vocês estejam bem. Hoje a temática de hoje é sobre o Deus desconhecido. Vamos falar hoje sobre o Deus que muitas pessoas não conhecem. Acham que conhecem, mas não conhecem. O livro do profeta Roché diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Bom, há um texto interessante em João 14, 28. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Então, em João, Yeshua fala sobre isso. 1 Coríntios 15, é dito que o Filho está cumprindo uma missão até derrotar os inimigos do Pai. Depois o reino volta em totalidade ao Pai, que deixou a criação subordinada ao Cristo. Quando foi perguntado a Yeshua qual era o principal de todos os mandamentos, no texto em Marcos 12, 29, está escrito: Akol Israel, Kurios, Hoteos. Kurios, eis, estim, eiveum. E o texto quer dizer que o Senhor, o Criador, é apenas um. Kurios Hoteos, Kurios é o nosso Deus. E todos que estudam sabem que o grego não é o texto original do Taná, é uma tradução. E no texto hebraico está assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Os judeus, eles têm uma tradição de falar Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno para sempre. O Shema, quando nós lemos o Shema no texto hebraico, nós temos num nível Sod, quando nós falamos Shema, tá? Shema, nós temos a última letra do Shema, é o Ain. A última letra, Shema é guardar, então a última letra da palavra Shema é o Ain. E a última letra da palavra Ehad é o Dalet. Quando nós unimos o Ain e o Dalet, nós temos a expressão Ed, testemunha. Por isso que o Shema é o testemunho da fé monoteísta. Mas monoteísta de verdade. Não é a trindade que eles querem dizer que é um Deus só, mas é três ao mesmo tempo. Nem o unicismo do judaísmo messiânico, que não faz sentido nenhum. Porque para o judaísmo messiânico, em algumas vertentes, Deus e Cristo é a mesma pessoa, sendo que o Filho seria uma manifestação do Pai,
totalmente incoerente com todo o evangelho. Porque quando lemos o texto de Mateus capítulo 4, quando fala de João Batista, Yeshua sendo imerso por João, quando Yeshua sai das águas, desce dos céus uma pomba, para sobre Yeshua e permanece sobre ele, e uma voz do céu lhe diz: este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. Eu me alegro muito. Quando vemos Yeshua no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Nós vemos a vontade do Filho e vemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus permanece. Yeshua, quando está na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Vemos em vários relatos bíblicos Yeshua falando que o Pai é o seu Deus. E se nós entendemos isso, chamar Yeshua de uma trindade é inventar um politeísmo. E um politeísmo é idolatria. Nós temos que ter cuidado com isso. Yeshua é filho de Hashem. E é isso que a Bíblia ensina. Tudo que a Igreja Católica ensinou, que não está na Bíblia, deve ser descartado. O problema é que as igrejas protestantes não foram averiguar na Bíblia as doutrinas que receberam de sua mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Mãe do terceiro século, a Igreja do Império Romano, é que vai trazer essas doutrinas que são dogmas, não está baseado em textos bíblicos, mas nas ideias dos pais da igreja romana. Porque a igreja de Cristo, o corpo dele, inicialmente era constituído de Yehudim, que eram chamados de Netzarim, os nazarenos, Hanetzarim, Yeshua Hanotziri. E os seus discípulos são chamados de nazarenos porque seguiam as suas instruções. E Yeshua disse que o principal mandamento é o Shema Israel. E quando lemos no grego fica muito claro, porque esse sim é apenas um. Está se referindo a Hakadosh Baruch Hu, que Yeshua chama de Pai nos textos bíblicos. O Pai é maior do que eu. Então a trindade não é uma doutrina bíblica. O unicismo não é uma doutrina bíblica. Então nós temos a unicidade de Hashem. Só Hashem é Deus. Porque Deus não é, o sentido de Deus não equivale ao que a teologia contemporânea ensina. Deus é um título e a sua conotação, a sua etimologia significa poderosíssimo. Quando vai para o grego, toma cunho de divindade por causa de theos. Mas no texto bíblico, Bereshit bara Elohim, ali não tem tradução divindade. Divindade, a ideia de divindade é o conceito dos gregos. Porque nós temos o eterno, o Criador, junto com seu título em Shmot 20. Anohi Yahuwah Elohecha. Anohi é um pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Aí vem o tetagrama, depois Eloher, essa terminação final, Eloher, Ha, significa teu Elohim.
Então o título Elohim, junto com o tetragrama, o seu nome pessoal, visto que o nome de Deus inicia com Yod, eu, Rei, Vav, Rei, o verbo ser, eu serei. Confirmando que está em Shemot, em Êxodo 3, verso 15, verso 14, eu serei o que serei, não é eu sou o que sou é por consequência da tradução grega ego eimi. Então nós temos serei o que serei. O nome de Deus vem do verbo ser, mas em Shemot, Êxodo 20, verso 2, o Eterno se apresenta, eu, Yahweh, teu poderoso. Não tem nada a ver com divindade. Tem a ver com a ação de poder, de majestade. Porque é um título majestático. Os gregos estão trazendo etimologias diferentes, estão trazendo significados diferentes a partir da Septuaginta. Mas quando vamos ao hebraico, não encontramos o que está dentro da teologia. O Eterno, ele se apresenta com o seu nome pessoal. Yeher, Asher Yeher, Yod Rei, Vav Rei. Então, Yod Rei, Vav Rei é o nome de Hashem que os judeus param de pronunciar a fonética do nome e substitui pelo título Adonai, que é uma enfatização do termo Adoni, que quer dizer meu grande Senhor. Então os judeus param de falar Yahová, Yahweh, para pronunciar Adonai, para não falar o nome de Hashem no meio dos pagãos. Então, passa então a haver uma tradição oral, então proibindo pronunciar o nome do Criador. E aí, quando chega no Novo Testamento, é muito utilizado o termo Av. Na oração do Pai Nosso, Yeshua não coloca o tetragrama, e ele cita Avinu Shebashmai, Avinu nosso Pai, Avinu Shebashmai, quer dizer, nosso Pai dos céus, ou que está nos céus. Então, vemos muito o termo Pai, justamente por causa da cultura, por causa da tradição oral, de não ficar pronunciando de forma demasiada o nome do Criador. Mas não há nenhuma proibição de se falar o nome do Criador. Com isso, entendemos que a teologia contemporânea cristã, desde o 3º século, oculta o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus não é anunciado, porque substitui o Criador por um dogma, pensamentos humanos, ideias novas, e a Torá me proíbe a seguir ideias novas sobre Deus. Está escrito em Deuteronômio capítulo 13, não os siga, sou eu, Yahweh, te testando para saber se me amais. Não aprenda sobre Deus de uma forma diferente que os seus pais não foram ensinados. Como que eu vou seguir uma doutrina que surge com Roma? Aonde que Deus passou então milênios e milênios sem se apresentar ao seu povo? Porque a partir do momento que Roma quer ensinar quem é Deus, ela está passando por cima de uma história de Deus com Israel, porque Deus desce no Monte Sinai, se apresenta com o seu nome pessoal, diz quem ele é, e ele traz ao povo de Israel lições, instruções, para que o povo não seguisse deuses estranhos.
E quando falamos de deuses estranhos, um Deus desconhecido, um Deus que eu não conheço, que alguém quer me ensinar. E é isso que Roma fez. Roma, então, camufla. O Império Romano, junto com seus bispos, ocultam quem é o Deus de verdade, o Deus de Israel. Com a Trindade, querem substituir os ensinos do próprio Deus que aparece ao povo de Israel sem aparecer imagem, mas que fala no Monte Sinai para o seu povo, e ele se apresenta ao povo, e ele fala, e todo o povo ouve a sua voz: Eu Yahu teu Elohim. Anohi Yahu Elohecha, Hotsetecha, Mieretz, Mitzraim, Mibeit Avodim. Eu, Yahweh, teu poderoso, que te fiz sair do Egito, da casa da servidão. Te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Lo Yehie, não haverá. Elohim Aherim, Panaia, não haverá outros deuses diante de mim. O Eterno tem um nome, Yahuwah. Então os ensinamentos que vieram com Roma são falsos, porque quer substituir os ensinos de Yeshua, os ensinos apostólicos, os ensinos dos profetas e o ensino de Moisés e o ensino do próprio Deus. Porque se você quer acreditar sobre um Deus que é falado no 3º século pelo Império Romano, um império paganizado, que agora passa a ser cristão, da noite para o dia, e quer falar sobre Deus, uma forma diferente de Deus, porque Paulo, quando vai pregar em Bereia, Paulo usava qual Bíblia? Não era o Novo Testamento, não existia. Paulo pregava no Taná, o conhecido Velho Testamento. Agradeço a Igreja Católica que colocou esse nome. Isso não existe também. Eu quero dizer que você foi enganado. Não existe testamento. Existe aliança. Então, o Eterno já falou quem ele é para Moisés. Eu sou o Yahuwah. Eu não preciso dos bispos de Roma para me falar quem é Adonai, porque o Eterno já disse para Moshe, apareceu para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Eu não preciso do 3º século dos romanos para me falar quem é Deus, porque a Bíblia já me fala quem é Yahuwah. Mas por que Roma faz isso? Roma quer primazia, quer fazer uma nova religião. Roma é pagã. Roma, então, inventa uma instituição religiosa, querendo ensinar sobre Deus, não sabendo quem ele é. Porque o Império Romano é politeísta. Tanto que festas pagãs são cristianizadas. Esse calendário é todo afundado no paganismo. Calendário de Gregório, o Papa Gregório, que faz uma adaptação do calendário de Júlio César, o calendário solar. E o calendário bíblico é lunisolar, agrícola, o calendário do Senhor, aonde está o Moedim, as festas fixadas por Deus, os encontros que Deus marcou com o seu povo. Mas Daniel já havia profetizado sobre Roma, dizendo que aquele império mudaria os tempos, calendário, e as leis, as instruções. Roma, então, muda as instruções por seu bel prazer, e está ensinando desde o 3º século errado. E se Deus está nos ouvindo na nossa ignorância, é porque Deus é muita misericórdia. Porque do jeito que a gente ora errado, essa vida inteira que a gente orou errado, nós falamos de uma forma equivocada com Deus e Deus nos respondia por sua graça. Porque nós estávamos afundados na ignorância, e agradeçam os bispos de Roma.
Agradeça aos hereges Tertuliano, Orígenes, Atanásio, que por causa do concílio de Nicéia, Árion foi excomungado, seus escritos foram queimados, porque o império perseguia. Textos hebraicos foram queimados. Homens que tinham textos hebraicos eram perseguidos. É só ler a história. Quem pensava diferente ia para o cárcere. Quem não concordava com a lei romana, lex romana, era preso, excomungado ou exilado. A idade das trevas. Então, senhoras e senhores, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, vamos dar um pequeno crédito a Martinho Lutero, um pequeno crédito. Porque eu não vou dizer que ele fez tudo certo, eu não acredito que fez. Mas um ponto ele acertou. Fazer traduções. Porque as missas eram feitas em latim e o povo não entendia nada. Ninguém podia estudar a Bíblia. As pessoas não tinham direito de ter uma Bíblia nas mãos, de conferir o que estava sendo dito, como os bereanos faziam na época de Shaul Rochalia, o apóstolo Paulo. Então, Martinho Lutero, nisso ele acerta, porque ele faz a primeira tradução para o alemão. E posteriormente, os tradutores vão fazendo traduções. Hoje nós temos acesso ao hebraico, ao grego, ao siríaco e todas as outras línguas. Fica ignorante quem gosta e quem quer. As traduções que nós temos na mão não nos deixa mais errar. Só vai ficar na cegueira quem é amante da religião. Tipo uma torcida. Se você torce pelo catolicismo, é teu direito. Se você torce pro cristianismo, é teu direito. Se você tem a religião como um time de futebol, é com você. Eu quero sair do engano. Eu quero voltar para Deus. Yeshua disse, Ani Hader, eu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E o que Yeshua falou? Em João 20, 17. O que o nosso mestre Yeshua disse? Porque se vocês se intitulam cristãos, é porque vocês estão querendo dizer que vocês seguem os ensinos de Cristo. E se vocês seguem os ensinos de Cristo, vocês vão ter que concordar com João 20, verso 17. Não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu Pai, o vosso Pai. Para meu Deus, vosso Deus. E Yeshua então está dizendo em João 20, verso 17, que ele está indo para o Pai, que é o Pai dos discípulos. Está indo para Deus, que é o Deus dos discípulos. E Yeshua está dizendo, o meu Deus é o teu Deus. Quem é o Deus de Yeshua? Yahuwah. Mas agradeça a Roma, que você só está sabendo disso agora. Só esse texto? Não, tem vários textos. Mas antes eu vou fazer uma leitura de Atos 17. Atos 17, verso 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele estava revoltado. E aí foram para o Areópago. E Paulo foi falar lá. E disse Paulo, senhores atenienses, verso 22, em tudo que vejo acentuadamente, eu vejo vocês religiosos, porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais reconhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E Paulo agora vai falar quem é o Deus dele. Eu estou usando só a Bíblia, não estou usando catequese não, irmão.
Eu não estou usando revistinha, não. Pode torcer o bigode. Paulo está dizendo quem é o Deus dele. Olha o texto. Se liberta. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que busque a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, existimos e nos movemos. Como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Elohim em conta os tempos de ignorância, porém agora notifica a todos os homens que todas as partes se arrependam. Paulo está dizendo, o meu Deus é o que criou o mundo. Dentro dele vivemos, existimos e nos movemos. Paulo está falando, o meu Deus não habita em tempos feitos por mão de homens. Meu Deus não é servido por mão humana, pois é ele que faz todas as coisas. Esse é o Deus do apóstolo Paulo. Agora ele vai dizer, o que é que o Pai fez? O Pai, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Quem vai julgar o mundo com justiça? O Pai, Yahweh, Adonai. Por meio de um varão. Quem é esse varão? Que destinou, acreditou, diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo, o Pai, Yahweh, o Criador, ele vai julgar o mundo através do seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos. Lembremos que filho significa representar. Yeshua é o representante de Deus na criação. Por isso, ele vai julgar o mundo através do Filho. E aí que fica interessante, porque o mesmo apóstolo Paulo diz que dentro de Cristo está toda a plenitude. E o próprio Cristo disse em João 4, Deus é Espírito. Significa que se Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, Deus habita dentro do Cristo. E se o Criador habita dentro do Cristo, quem vai julgar o mundo vai ser Deus através de Cristo. Entende o que é uma teofonia? Quando Abraão estava lá, meio-dia o sol estava de rachar, aparecem 3 homens na frente de Abraão, e Abraão alimenta aqueles homens. Antes daqueles homens sair, o texto diz, Adonai fala com Abraão, através de um anjo. Deus fala na pessoa, na primeira pessoa do singular, eu. Deus fala com Abraão, teofonia. E Deus está dentro do seu Filho. Por isso que Yeshua falou, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso que o pecado contra Ruach HaKodesh não tem perdão, porque é pecado de blasfêmia contra Yahweh, que também está na Torá. Pena capital, quem blasfemasse contra o nome do Senhor. Entende? O Filho disse, quem peca contra mim tem perdão. Quem peca contra Ruach, quem peca contra o Criador, quem blasfema contra o Santo de Israel, não tem perdão. Deus dentro do seu Filho. Paulo, ele está falando para o mundo pagão que Deus não é homem. Olha os textos que eu vou ler. Eu preciso falar desse Deus.
Aleluia. Eu vou começar do Apocalipse. Apocalipse 3, verso 2. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Abre sua Bíblia, varão. Eu gosto de falar e provar o que eu estou falando. Se não tiver isso na tua Bíblia, eu paro de pregar. E eu nunca mais apareço aqui. Apocalipse 3, 2. Abre sua Bíblia, meu filho. O que está escrito? Ser vigilante, confirma confirma o restante o que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ao verso 12. Ao que vencer, farei coluna no santuário do meu Deus, de onde jamais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Qual é o nome do meu Deus? Yod Rei Vav Rei. O nome da cidade do meu Deus. Qual o nome? Jerusalém. Alguns querem conotar Yahushalayim, mas enfim, é uma teoria. Que desceu do céu da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Yeshua diz, terei um novo nome. Quando você lê Êxodo 3,15, o Eterno fala, esse é meu nome para sempre. Yeshua disse que vai ter um nome alterado, amém? Não é eu que estou falando, é Apocalipse 3, verso 12. Acredita se você quiser, amém? Mas está na Bíblia. Aqui eu só uso a Bíblia, tá, pessoal? Olha que Paulo vai falar em Romanos 15, verso 6. Para que unânimes e a uma boca glorifique ao Deus, presta atenção, ao Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Confere na sua Bíblia se não está escrito isso. Romanos 15, verso 6. Glorifique ao Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua. Hã? Primeira Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Novamente, Yeshua tem um Deus e tem um Pai. Eu tenho um Deus e tenho um Pai. Você tem um Deus, você tem um Pai. Quem é Deus? É o Pai. Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. Yahuwah é a mesma pessoa. O Deus que desce no Sinai, que é chamado de Yahuwah Nissi, Yahuwah Rafá, Yahuwah Elion, Yahuwah Shaddai, Yahuwah Olam, Yahuwah... Quantos títulos Deus tem? Adonai. É o mesmo Deus. Elohim. O Filho serve ao Deus que eu sirvo. Isso é Bíblia. Mas a pessoa está tão afundada na idolatria que não consegue entender o que está escrito na Bíblia. E vai ter gente que vai me chamar de herege por eu ler a Bíblia, por eu não ler revistinha, por eu não ler coluna de padre, escritos de pastores, por eu não ler o que Orígenes disse, Tertuliano falou e etc. Aí quando eu leio só a Bíblia, eu estou errado. Esse mundo religioso que oculta a verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Concílio de Nicéia não debateu Bíblia. Paulo, quando foi em Bereia, Paulo anunciou o Messias. Os berianos abriram a Bíblia e viram o que Paulo falava, estava lá escrito. Está na sua Bíblia? Paulo em Bereia.
Não foi isso? É com os bereanos porque eles conferiram nas escrituras que não é o Novo Testamento. Era só o Taná, de Gênesis a Malaquias. Aí eles conferiram e viram que Paulo estava falando, estava de acordo, certo? Tá. Aí, Concílio de Nicéia, não se debate a Bíblia. Não se usa versículo bíblico. Se decide no voto. Aí você prefere acreditar nisso do que na Bíblia. Eu te pergunto o que você quer da vida. O Concílio de Nicéia não é eu que estou falando, não. É o Concílio de Nicéia. Eles debateram filosofia. Não foram versículos da Bíblia. Porque eu posso ir aqui, 1 Coríntios 6. Vamos lá. Eles não debateram Bíblia. Não. Porque eles iam ter dificuldade de aprovar essa tal trindade. É. Por quê? 1 Coríntios 8, verso 6. Se tiver na sua Bíblia. Porque eu acabo imaginando eu aqui que eu acho que só tem na minha. Olha só isso aqui. Todavia para nós. Vou ler de novo. Todavia para nós há um só Deus. Abre sua Bíblia. 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia para nós um só Deus. Artigo definido, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual todas as coisas, são todas as coisas e nós por Ele. Para nós um só Deus, o Pai. Para nós há um só Deus, o Pai. Isso aqui não é Concílio de Nicéia, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você acredita na Trindade ou no unicismo, você não está de acordo com a Bíblia, nem com os ensinamentos apostólicos e de Cristo. Então você não pode se intitular cristão. Se intitula católico. Cristão não. Porque a Trindade vem com o catolicismo, não com a Bíblia. Você tem a liberdade de acreditar no que você quiser. Se você achar que essa caneca é um Deus, esse problema é seu. Eu não vou te pedir e vou te respeitar. Não concordo com isso. Mas o problema é seu. Agora, você se intitula cristão e não acredita em nada que Cristo fala? E acredita em Orígenes, Tertuliano? Você é uma fraude. É uma fraude de cristão. Isso não é ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro segue os ensinos de Cristo. Ou eu estou errado? Você está seguindo o ensinamento católico, não é de Cristo. De Cristo é o que eu li aqui. Isso é doutrina bíblica. Mas eu respeito se você quer ser católico. O problema é seu. Mas não vai estar de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia não ensina a Trindade. A Bíblia ensina que o Pai é Deus. Yeshua serve ao Deus e Pai. O nosso Pai é o Pai de Yeshua. Isso está na Bíblia, não é o que estou dizendo. Eu vou ler de novo para terminar. Antes de alguém chegar aqui, você é um herege, né? Quem disse que o meu pai é o pai de Yeshua foi o próprio Cristo. Você concordando ou não? Eu vou repetir a frase. Quem disse que o pai é meu pai, é seu pai e é o pai de Cristo foi o próprio Cristo. João 20, verso 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu pai, vosso pai. Epa! Subo para meu pai, vosso pai. Para meu Deus, vosso Deus. O que a Yeshua está dizendo? O meu Deus é o seu Deus.
O meu pai é o seu pai. Oh, glória! Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Aqui. Quem disse que o Deus dele é meu Deus foi ele. O Deus de Yeshua. E aí se eu volto um pouquinho, vamos ao 4. Naquela conversa com a samaritana. Olha que interessante. No capítulo 4. Olha o que está escrito aqui. Mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Está no plural. Nós adoramos o que conhecemos. Ele não está dizendo eu. Ele está dizendo nós. Nós adoramos quem conhecemos. Não tem trindade aqui, varão, varoa. Existe o Eterno como Deus e Pai. E Yeshua está falando, nós, judeus, adoramos. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele, Espírito de verdade. E aí diz, a salvação vem dos judeus. Judeu acredita em trindade? Não. Não? Não. O Yeshua que falou aqui, não é eu. Nós adoramos quem conhecemos. O próprio Yeshua falou, eu adoro a Deus, o Pai, Yahweh. Sabe quem é o Deus agora? Vou colocar aqui para você. Para você ver aqui, o nome do nosso Abba Kadosh Baruch Hu. Olha aí, ó. Yehye Asher Yehye, eu serei. E Elohim disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yod Rei Vav Rei, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Esse é o Pai, esse é o Deus de Yeshua, esse é o meu Deus, esse deve ser o teu Deus, porque só a Ele, o Criador dos céus e o Criador da terra. Vou terminar lendo aqui, ó, um salmo. Vou ler um salmo aqui pra gente terminar com chave de ouro. Vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui o salmo. Shir Lamalot, um cântico de ascensão. Esayanai el Hearim. Ergo os meus olhos para os montes, montanhas. Me'ain avo Ezri. De onde virá o meu socorro? Ezri mein Hashem. Ezri mein Adonai. Oseshemaim vaaretz. Minha ajuda vem com Yahweh, o Criador, o Ser do céu e da terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de ti, Yahweh, que criou os céus e que criou a terra. Al item lamotzi ragrecha, al yanum shomerecha. Ele não permitirá que tropece o teu pé, não cochilará o teu guardião. Rinelo yanum velo sham shomer Israel. Eis que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Adonai shomerecha, Adonai tzelecha al yad yeminecha. O Senhor é o teu guardião, o Senhor é a tua sombra, tua mão direita. Yomam hashemesh lo yakeka, veyariach balayla. De dia o sol não te molestará, nem a lua à noite. Adonai ishmocha mikol ra, ishmo et nafshecha. E o Senhor te protegerá de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Adonai ishmo tseterra, uvoerra miatav al dolan. Adonai guardará a tua saída, a tua chegada, desde agora e para sempre. Adonai ishmocha mikol ra, ishmo et nafshecha. Yahweh te protegerá de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O início, Shir Lamalot, Esayanai, Ehearim, Me'ain Avo Ezri.
Esse é o Salmo 121, cântico de ascensão. E aqui vai dizer que é o Criador. É dele que vem um socorro. Aqui, Meim, com ele vem o socorro. O Criador dos céus e da terra. Quando você lê os Salmos, você vê cânticos ao Pai de Yeshua, que a igreja se esqueceu. Está igual a samaritana. Vocês adoram quem não conhecem. Yeshua falou, entra para dentro do teu quarto e fala com teu pai, Yahu. É o mesmo. Yahu. Será que você está igual a samaritana, que aprendeu religião em vez da Bíblia? Aprendeu sobre uma divindade inexistente? Porque Yeshua disse, Deus é Espírito. Então o Espírito Santo é Deus. Da onde está a Trindade, meu irmão? Nesse texto de João 4, Deus é Ruach, pneuma. Então se o Pai é Espírito, você não pode falar que Deus é homem. Se você fala que Deus é um ser humano, você é um herege. Deus se manifesta no humano. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz, Deus não é filho do homem e não é ser humano. Então o que nós estamos vendo aí, por aí, é igual a samaritana. Eu não sei nem que eu estou adorando, mas eu estou adorando. E aí, pessoal, e agora? Apesar de deixar versículos que não dá para contestar, irrefutáveis, vai ter quem defenda a religião. E não vão defender a Bíblia. Eu venho para aqui, falo só o que está na Bíblia, não fico lendo revistinha, não fico falando eu acho, leio um monte de versículo. E mesmo assim as pessoas não conseguem enxergar um pau na frente do nariz. Eu entendo. Que Yeshua falou, Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas, sabes instruir e revelaste aos seus pequeninos, porque foi do teu agrado. Deus só revela essas grandezas para os seus escolhidos. Essa é que é a verdade. Por isso que vai continuar as pessoas adorando imagens, adorando dogmas, e não vão chegar ao pleno conhecimento de quem é o Senhor. Porque as pessoas pararam de ler as Escrituras, que o Pai, através de Moisés, determinou que a gente inculcasse os nossos filhos, chamar Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Ulei Lavaed. Veha Veta Etz Yahu Elohecha, Behol Levavecha, Uvechom Navshaka, Uvechom Meoder, Vehayu Hadevarim Haele, Hashem Nurim Etzaveha Hayom Ao Levavea, Ushema Israel. Deus disse, inculcarás a teus filhos. Delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás como sinal nas tuas mãos. Te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Deuteronômio 6,13. Só a Yahu adorarás, só a Ele prestarás culto. Quando Satanás chegou para Yeshua e disse, prostra diante de mim, me adore, eu te darei tudo isso. E Yeshua falou, aparta-te, Satanás, pois está escrito, Deuteronômio 6,13. Só a Deus adorarás. Só a Ele prestará culto. Palavras do nosso Senhor. O nosso Senhor disse isso para o diabo. Aí Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Até os diabos acreditam. Até os demônios creem. O que quer dizer? Até os demônios sabem a doutrina bíblica. E o povo não sabe. Isso é caótico, irmãos. Atos 17. O Deus de Paulo é o Deus que criou o mundo.
terminar, para você ler na sua casa, dever de casa, leia 1 Coríntios 15, 27 em diante. O Pai de Yeshua amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê no Filho não pereça. Deus amou você e me amou. Quem é esse Deus? Yahweh. O Pai amou você e mandou o Filho dele. Você não entendeu? O Pai amou o mundo e mandou o Filho para morrer por você e por mim. Não, você não entendeu. Yahweh, Yod, Rei, Vav, Rei, esse aqui eu vou botar na tela, esse nome. Esse nome maravilhoso. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o Filho dele. Quem crê no Filho vai ser salvo. Porque Yahweh amou você e me amou. E você nem sabe quem ele é. Você não acha isso vergonhoso, não? Você não sabe nem quem é o seu Deus. Nem que ele tem um nome. Você não sabe nem quem você adora. Eu não sei quem foi negligente. Você, o teu líder espiritual. Roché 6:4, 4:6. Meu povo perece falta de conhecimento porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Se tu lesse a Torá e parasse de ler revistinha dominical, você conheceria isso. Mas aí o que os bispos fizeram? Vamos chamar de Velho Testamento e o povo não vai se interessar pelo que é velho. Aí o povo parou de ler o Tanar. Aonde está todas essas verdades bíblicas? Foi o Pai que desceu no Sinai, irmão. O Pai apareceu para Moisés. E o Filho está cumprindo a missão que o Pai designou. O Filho está nos levando para casa. E Yeshua ainda diz lá, na bem-aventurança, os puros verão a Deus, Salmo. Veremos o Senhor face a face. Eita glória! Veremos o Senhor face a face. Veja só. Preste atenção, vou terminar. Vou pôr uma linguagem de hoje. Ninguém pode vir a mim, a não ser se o Pai me enviou. Porque ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou traga a pessoa a mim. E no último dia, eu vou ressuscitar a todos os que creram. Isso é demais, olha que maravilha, que texto maravilhoso. Olha que texto belo. Olha que maravilha. Marque esse versículo, João 6:44. Porque ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou traga a pessoa a mim. E no último dia eu vou ressuscitar todos que creram. Ai, mãe. Eita glória. O Pai te enviou o Filho. E você nem sabe quem é o Pai. Olha que maravilha. As pessoas só vão a Cristo se o Pai levar elas. É o Pai que leva. Nós estamos vendo duas pessoas ali. Um que leva as pessoas a outra. O Pai leva as pessoas ao Filho, para que através do Filho essas pessoas sejam salvas, e você nem sequer sabe quem é o Pai, seu negligente. Está adorando um Deus romano? Há uma ideologia dos bispos? O Deus da Bíblia é o Deus de Israel. Não é uma trindade. O Pai é o único Deus.
Paulo diz que nos últimos dias, quando Yeshua vencer todos os inimigos de Deus, o Filho se assujeitará ao Pai, para que Deus seja um sobre todos. O Filho nos leva ao Pai. O Pai nos levou ao Filho. Oh, glória! Esse é o Deus da Bíblia, o Deus desconhecido por alguns. Tem muita gente que não conhece o Pai. O Filho de Deus desceu aqui porque o Pai mandou. O Pai designou. Amém? O Pai te ama. Nos ama. Amém ou não? Amém? Amém. 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 Um abraço fraternal a todos. Amém? Deixe os seus joias se você quiser, amém? E o nosso Pai venha nos ajudar, amém? Compartilhe a palavra, a mensagem de hoje. Um abraço a todos, um abraço Nelson Feliciano, nosso amigo. Gente muito fina, hein? Nosso nobre irmão Nelson Feliciano. A leitura que eu fiz aqui foi João 17, o Evangelho de João 17, o Evangelho de João 20, 17, capítulo 20, verso 17, João 6, 46, 1 Pedro 1, 3, Romanos 15, verso 6, Apocalipse 3, 12, 3, 2. Li ali o texto de Salmo 121, li ali o texto de Atos 17, ao Deus desconhecido. Agora você já sabe quem é o Pai. A oração é para ele. Yeshua falou, orem ao Pai em meu nome. Tudo que pedires é meu Pai em meu nome. Orai assim, Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. Agora você sabe quem você cultua. Agora você sabe quem é Deus. Sempre ore em nome de Yeshua HaMashiach, pelo mérito dele. O Pai, ele está na luz inacessível e ninguém nunca viu Deus, diz a Bíblia. Mas o Filho, sim. Viu? Esse é o nosso Abba. Saúde para vós outros, Bishem Shua HaMashiach, amém.